Olá, galera. Vamos entrar agora então no novo ramo da física chamado dinâmica, e não poderíamos começar por outro tópico que não fosse as leis de Newton. Newton, em homenagem a esse físico, o maior físico de todos, Isaac Newton, que com seus estudos, com seus experimentos, ele criou essas três leis. Na aula de hoje a gente vai estudar a primeira lei, também chamada de lei da inércia. O que ela diz? Que todo corpo em movimento retilíneo uniforme ou em repouso tende a manter esse estado, até que uma força externa altere esse estado. Ou seja, esse corpo não é necessariamente corpo humano, tá? Qualquer objeto. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com a velocidade constante, estiver lá com a velocidade constante, ele vai continuar assim até que uma força externa altere esse movimento. Ou que vamos supor um carro, até que o carro acione os freios. Imagina uma superfície lisa, você empurra o estojo, ele vai parar só no momento que você colocar a mão na frente e ele parar. Eu falei lisa porque se tiver atrito é outra história. Ou se ele estiver em repouso, imagina aí a sua apostila ou o seu livro, está aí em cima da mesa. Ele vai ficar em movimento se não fizermos nada para que ele se movimente? Não, né? Porque ele está em repouso, então ele tende a continuar em repouso. Ele só vai entrar em movimento se você pegá-lo, se você empurrá-lo, aí sim, porque aí está agindo uma força externa que aí vai mudar o estado dele. Ele estava em repouso, vai entrar em movimento. Tá? Nós vamos ver exemplos disso. E aí eu peguei uma tirinha do Garfield, que tem muitas tirinhas de física do Garfield, é bem legal. O outro personagem diz: você é preguiçoso, e o Garfield: não, eu estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. E aí o Garfield responde: eu estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tende a permanecer em repouso. Então ele está justificando a preguiça dele em se levantar pela lei da física, a primeira lei de Newton, que como ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Bem malandro aí o Garfield, nos trazendo aí a primeira lei de Newton. Mas a primeira lei de Newton, ela fala de lei da inércia. Mas o que é inércia? De forma bem resumida, a inércia é a tendência dos corpos em se opor a um movimento, a tendência de ir contra a um movimento. Todo corpo que possui massa tem inércia. Então, nós possuímos inércia, tá? E ela depende da massa, tá? Quanto maior a massa, maior a inércia. Então, vamos considerar uma pessoa de 50 quilos e uma pessoa de 100 quilos. Qual delas vai ser a mais difícil de ser empurrada? A de 50 quilos ou a de 100? A de 100. Por quê? Porque ela tem maior massa, consequentemente, ela tem maior resistência a mudar o seu estado, ela tem maior oposição ao movimento. Tá legal? Agora, uma aplicação da lei de Newton dentro do ônibus, quando você está dentro do ônibus. Imagina duas situações. Você está no ônibus conversando com os amigos e tal, só que você se desligou, né, se distraiu e não segurou, estava segurando aquela barra de ferro em cima. E aí o motorista para, né, bruscamente no ponto para as pessoas saltarem e tal. E aí o que acontece? O que acontece com você? Você é jogado para frente, né? Por que isso acontece? Porque você estava em movimento retilíneo uniforme, acompanhando o movimento do ônibus. Quando o ônibus freia, ele muda o estado de movimento retilíneo uniforme para repouso. Só que você tende a continuar o movimento retilíneo uniforme, por isso que nós somos jogados para frente. Uma outra situação ainda dentro do ônibus. O ônibus está parado, o pessoal está subindo, outros estão descendo, e aí você está distraído e não está segurando na barra. E aí o motorista acelera. O que acontece com você? Você é jogado para trás. Por quê?
porque você estava em repouso e seu corpo tende a continuar o repouso. Só que o motorista aí acelera, ele muda esse estado para movimento. Só que como a gente tende a continuar o estado que a gente estava, que é repouso, a gente é jogado para trás, que é como se a gente quisesse continuar em repouso lá atrás, e o motorista e o ônibus continuasse o movimento dele. Então são duas aplicações bem do dia a dia em que a gente vê a presença da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Mas há uma outra também, ainda em relação ao transporte, que é a importância do cinto de segurança. Por quê? Porque se o motorista não estiver usando o cinto de segurança, numa colisão, ou seja, numa batida, ele é atirado para fora do carro, porque o motorista ele tende a continuar o movimento retilíneo uniforme. Só que na colisão o carro passa para o estado de repouso. Por isso que o motorista é jogado para frente, porque ele tende a continuar o movimento. Daí a importância do cinto de segurança para prender o seu tronco. Só que antigamente os carros eles começaram a ter esses itens de segurança, só que eles tinham o cinto de segurança, mas não tinha uma proteção para o tronco, quer dizer, a sua cabeça e o seu pescoço. E aí, quando acontecia uma colisão, o cinto de segurança ele prende o seu tronco, só que a sua cabeça ficava solta. Então tinha um efeito chamado efeito chicote, é aquele em que sua cabeça vai para frente e volta para trás, como está aqui na imagem, bruscamente. E isso aí é motivo de ocasionar lesão no pescoço, né? Porque esse movimento brusco da cabeça ir e voltar. Então a proteção, o apoio da cabeça e o cinto de segurança, os dois juntos, são itens essenciais para minimizar os efeitos da colisão. Eles não garantem que a gente vai sair ileso, porque depende da velocidade, do que você colidiu, enfim. Mas certamente eles minimizam, ou seja, eles diminuem os efeitos de uma colisão. Tá legal, galera? Então a gente aqui finaliza essa nossa primeira aula sobre as leis de Newton. No caso da nossa aula de hoje, a primeira lei, lei da inércia. Ok? Forte abraço.